Gente, eu sou muito narcisista, eu sempre coloco na minha Olha que cara o lindo. negócio fixado. A reunião vai começar com o bolo da Marina. Gente, a minha câmera tá horrível, é melhor o bolo mesmo. Ai, meu Deus. Eu vou parar porque eu quero comer. Vamos começar. Gente, boa noite, né, Tudo bem. Vamos começar, né, agora a real oficial. Para quem é de fora do GT Bill e não tá sabendo, não tá rolando, esse mês a gente está fazendo mais rodas de conversas mesmo. Rodas da Amazônia e do Cerrado, que completa um ano hoje, ou esse mês. No caso, o Dia do Fogo completou um ano dia 10. E também hoje é mais especial para essa roda de conversa, né, que tem a ver, tudo a ver com a gente, que é sobre liderança jovem. Então, temáticas, né, tanto questão da Amazônia como a juventude, elas se encontram, mostrar a importância do movimento jovem, né, na mobilização, articulação e o ativismo de forma geral, né, da causa socioambiental que todo mundo aqui está inserido. Uns estão começando agora, outros já, já tem um tempo aí bem legal nessa caminhada. E vamos trazer 4 jovens, né, lideranças, que vão se apresentar causa, movimento, né? E espero que seja com a chama C travando, é claro. Ah, voltou. Então, antes de começar o painel, eu vou pedir para que os meninos, as meninas e os meninos que vieram hoje se apresentar e falar a organização. E quero pedir a Elisa primeiro para se apresentar, se for possível. Pode ser, então, vamos começar. Meu nome é Elisa, eu tenho 18 anos, eu sou estudante de estatística na URGS, e eu comecei ano passado, mais ou menos por essa época, a me envolver com ativismo ambiental quando eu fiquei sabendo do Fridays for Future, e daí eu descobri que não tinha núcleo de Fridays for Future na minha cidade, em Porto Alegre ainda. Então, mais ou menos por essa época, um pouco depois, esse final de agosto, resolvi criar um núcleo de Fridays for Future na minha cidade, em Porto Alegre, que, enfim, é isso aí. Eu sou, então, estudante e ativista do Fridays for Future. E só para contextualizar, eu vi todo esse crescimento do grupo, né, com a Elisa. E é um dos que eu mais senti orgulho quando eu estava participando do Fridays, porque foi uma coisa surpreendente todo o movimento que eles fizeram em pouco menos de um ano, né? E hoje é um grupo bem consolidado. E agora eu vou chamar. Gente, eu ia falar, meu Deus, qual que vem primeiro, o R ou o V? Mas eu acho que é o R. Então eu vou chamar a Rafa para falar um pouco. Bom, meu nome é Ainda não Rafaela. sei se é o R ou o V mesmo, então fica. Sou eu? Posso ir? Tá. Pode ir. Meu nome é Rafaela Pfeiffer, eu sou estudante de jornalismo, com ênfase em direitos humanos. Eu comecei a me envolver em causas ambientais agora, por convite da Domênica, que ainda não está aqui, na Declaração Jovem pela Amazônia. Mas eu já fiz trabalho voluntário com crianças especiais e eu faço parte também do SADIR, que é Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados, que é um grupo da minha faculdade, da Escola de Direito na PUC. É isso. Arrasou, olha o currículo
tá começando agora, né? Eu acho que você tá mentindo, já tem uns 30 anos de experiência nas costas. Agora o Vitor. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Sim. Estou bem feliz de estar aqui. Imaginei um clima descontraído, mas não tanto, assim, e estou bem feliz por isso. Nunca tinha participado de uma reunião do Engaja, eu acho. E, bem, eu sou catarinense, tenho 18 anos, no último ano do ensino médio, assim, 99%, tentando chegar no 100, mas não sei ainda o que vai acontecer até dezembro. E desde criança, assim, sempre gostei de meio ambiente, fiz algumas atividades esporádicas. Em 2016, eu fundei com alguns colegas um coletivo de jovens ambientalistas chamado Plantando Futuro, aqui na cidade. E, enfim, estou em outros rolês também. Trabalho numa organização não governamental aqui do sul do Brasil. Atuo no Fridays for Future também, mas a gente não tem um núcleo local aqui na cidade. Uma colega minha participou do início do Fridays aqui no Brasil. E aí a gente fundou com o Plantando Futuro algumas ações, e a gente trabalha com isso também dentro do Plantando Futuro com outras temáticas. E estou também conversando com juventudes, trabalhando para isso na Choca, colaboro com o Ocicle também, e com outros projetos assim bastante práticos que eu acredito muito. O Vitor também, só agora para terminar também. O Vitor era daquele, se tivesse no Engaja, eu seria aquele que ia estar falando, olha, meu filho, para de pegar demanda, porque eu vejo ele em quase todos os cantos também, que eu tô em quase todas as redes que eu acompanho. E quem me conhece aqui no Engaja sabe que eu sou, como é que fala mesmo? Que eu tô em todo canto, né? Vigiando quem tá fazendo as coisas. Mas é isso. Então, só também para dar outra coisa. Isso é bastante legal também, porque a gente começa a participar de algumas ações, de algumas atividades, e as pessoas se encontram, né, em diferentes movimentos, em diferentes causas. Isso é bastante legal, mostra que o mundo é muito pequeno e que a gente tem, sim, uma voz bastante ativa e bastante grande, que todas as pessoas podem colaborar, assim, com o movimento. Sim, por isso que, nesse caso específico, eu não conhecia ainda a Rafa, né? Mas, por exemplo, a Elisa, que eu também era do Fridays, né? E eu não tive mais contato depois do Fridays. Então, tipo, eu sabia que ela poderia estar aqui, assim, iria contribuir bastante. Então, já tinha imaginado. Você também. Aí a Domi, junto com a declaração pela Amazônia. E é muito legal mesmo essa troca de conhecimentos, saberes, vivências, né? E os rostinhos ficam realmente conhecidos. É bem legal mesmo. E só agora para dar uma contextualizada, para quem não conhece o GT de Biodiversidade, o GT Bio, né, do Engaja, ele trabalha com todos os eixos da biodiversidade, né, mas principalmente com os 3 objetivos da Convenção da Diversidade Biológica, que é a conservação, o uso sustentável, né, e a repartição justa e equitativa dos recursos oriundos da utilização da nossa biodiversidade. E a gente está atuando, a gente sempre atua seguindo a Convenção da Diversidade Biológica, e a gente trabalha com todos os eixos. A gente tenta, né? Porque a biodiversidade, como a gente fala, é muito biodiversa. Então não tem como trabalhar tudo, mas a gente tenta, no máximo, interseccionar as conversas. E para quem quer conhecer mais, depois pode perguntar, né? Entrar, tem no site. Lá está bem mais detalhado. E é isso. Eu não sei se a Rafa quer falar um pouco sobre o movimento também, a Youth for a Planet agora, como a gente vai falar sobre a declaração posteriormente. Pois é, então, eu tô esperando a Domi, porque eu entrei na... Eu não sou bem do Youth for a Planet, né? Eu entrei agora com a declaração, então eu não sei se eu tenho bagagem o suficiente para me palestrar sobre aqui. Tudo bem, então a gente dá início às perguntas. E no final a Domi, assim que ela entrar, conseguir Certo, essa mas eu luta posso falar contra a sobre a internet dela, a declaração, no caso. gente dá.
A declaração a gente fala no Pode final. ser, claro. Pode ser? Na pergunta. Certo? Então, gente, como a gente vai continuar como na semana passada, né? Vamos fazer o jogo de perguntas. E quem tiver dúvidas ou questionamentos ou quiser acrescentar também na conversa, a gente vai ter um momento direcionado para isso no final. Então, pode anotar se quiser e a gente dá continuidade depois. A primeira pergunta, ela vai ser direcionada para o Vitor e para a Elisa. Então, vocês já fiquem preparados para responder. E a pergunta é o que a gente quer saber, né? O GT, Bill, tipo, todo mundo quer saber o que motiva os dois, assim, a lutar, né, pela causa socioambiental e qual é a relação de vocês com essa questão, né, que a juventude, ela tem um poder, né, ela é uma ferramenta de mudanças na nossa sociedade. Quero saber se vocês sentem isso também, se sente que nós, aqui, a juventude, tem esse poder de mudança e o que faz vocês borbulharem, né, assim, na causa socioambiental. A Elisa, eu acho que a ordem alfabética pode ser melhor. Elisa tá mudo. Foi mal, tá. Vamos seguir a ordem alfabética, então. Acho que, em primeiro lugar, o que mais me motivou a, principalmente, começar a agir no movimento ambiental foi quando eu percebi a urgência dessa causa. Principalmente, assim, movimento climático, o quão pouco de tempo que a gente tem para conseguir evitar que o aquecimento global se torne um fenômeno irreversível, né? E, além dessa urgência, a grande negligência dos nossos líderes da nossa sociedade para com esse problema, né? Então, combinação de uma coisa urgente que ninguém está fazendo nada foi algo bastante motivador, assim. Que era um tema que eu sempre ouvia falar no colégio e tudo mais, mas era meio distante. Mas a partir do momento que a gente se dá conta, que faz o clique, assim, do quão urgente e importante aquilo chama para ação, assim. E outra coisa que me motiva, assim, como jovem, é saber que aquilo é o meu futuro, né, que está em jogo. Não necessariamente que, porque tenho medo que a minha casa vai se inundar, mas porque é o mundo em que eu vou viver, e mesmo que não me afete tão diretamente, indiretamente, com certeza vai ter alguma implicação. E é um mundo que eu me preocupo, né? Que gostaria de participar de forma ativa da construção de um mundo que eu gostaria de viver, não apenas assistir passivamente o tempo passando e as coisas acontecendo, nem sempre da maneira que eu acho que é o mundo ideal. Exato, e esse estralo, né, que a gente percebe é um estralo bem, como é que vou falar, bem nítido, né? E querendo ou não, a gente se torna um ponto de referência depois. É verdade. É bem legal e acho muito engraçado esse estralo que dá, tipo, é um negócio meio paranoico, mas que é ativista, né? É aquele meme, a gente sente, né? Bem legal, Elisa, a sua fala. Vitor, pode dar continuidade também. Eu acho bem legal, assim, o histórico da Elisa, mas eu não posso dizer que eu tive a mesma trajetória, assim, embora eu quisesse falar para vocês que eu estudei muito, foi isso que me motivou, mas é importante pontuar também que eu estou e vivi a minha vida toda, 18 anos, né, minha vida toda, numa cidade muito pequena, assim, estereótipo de cidade pequena, com muita mata, comunidade agrícola, e o que é bastante positivo, assim, no meu ver. Mas foi sempre bastante intrínseco a gente estudar isso em sala de aula e, enfim, ir para o parque natural que tem aqui na cidade, ir para um viveiro de mudas que tem aqui na região, conhecer um produtor agroecológico que tem em determinada comunidade do interior. E eu acho que essa carga, essa bagagem que a gente recebeu desde a infância aqui, a escola teve um papel muito transformador, até por isso que eu também trabalho e me dedico a projetos de educação, foi o que virou a chave, assim, mesmo sem eu perceber. E o que me incomodava muito é que pessoas da minha idade, às vezes da minha turma, não tinham esse mesmo olhar. Então, acho que
tentar convencer pessoas veio muito antes da causa ambiental, assim, pelo menos olhando para trás agora. E aí surgiu o Plantando Futuro, e a gente começou a planejar ações, e até mesmo no grupo, assim, a gente nunca teve um horizonte muito distante, ou nunca levou muito em consideração o que as pessoas falavam sobre o que nós fazíamos, era algo muito mais do sentimento, assim, nós queríamos fazer aquilo e apenas fazíamos, e no futuro a gente pensava sobre. Claro que, né, todos foram crescendo, enfim, e hoje a gente já tem uma visão muito mais sistêmica sobre tudo isso, e sobre todas as causas que envolvem, e outras narrativas e projetos que estão totalmente ligados, que a gente trabalha também, mas o início foi muito natural, assim, pelo menos para mim, e como eu gostaria que fosse para todos os jovens, todas as juventudes do Brasil. Uma coisa que você falou que eu acho que também me identificou muito é a relação por exemplo, eu sou de zona rural e também do interior do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Então, tipo, praticamente tudo é zona rural. E eu acho que o ativismo, ele veio muito de forma natural também, no meu caso. Mas é muito também ligado à questão, foi antes, e não tive como desligar também a questão social da parte ambiental, né? Os dois veio muito, muito assim, entrelaçados. Eu não sei também se eu morasse em uma cidade, eu teria essa bagagem toda, ia começar tão cedo como eu comecei também, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, falando em mudanças climáticas, eu consegui perceber, desde a minha infância até a juventude, as mudanças, assim, o quão impactante estava lá no meu território. E é muito legal ter essa visão, assim, de que quando a gente cresce em sintonia com a natureza, acho que ser ativista, ele vem de forma bem natural, né? Também uma questão que eu sempre levei em consideração, foi essa. Não sei se para outras pessoas também tem essa percepção também. O Rafa acabou de entrar. Oi, Rafa. Agora, a segunda questão, gente, eu vou falar tanto para a Elisa agora e para a Rafa, sobre soluções coletivas, né? Como a juventude pode ser parte da solução e como a causa de vocês está relacionada com a questão da Amazônia. Lembrando que a gente não precisa estar dentro do território da Amazônia, né, amazônico, para a gente estar atuando a favor dela, né? A gente pode estar fazendo isso no nosso próprio território. Então, Elisa, você pode começar mesmo em ordem alfabética e a Rafa dá continuidade. Pode ser, então. Primeiramente, falando de juventude e como a gente ser parte da solução, eu acho que o movimento Fridays for Future é um movimento assim, essencialmente jovem. E justamente uma coisa que ele fez, além de chamar tanta atenção para o problema da aquecimento global e das mudanças climáticas, foi mostrar o grande poder de transformação que os jovens têm, né? Uma guria de 16 anos que virou famosa da noite pro dia porque estava falando do clima e mostrou o quanto que os adolescentes, os jovens, podem fazer para chamar atenção para as causas que eles acham importantes. E como jovens, assim, acho que a gente tem muito mais energia e mais disposição para mudar do que as gerações mais velhas, que já estão mais acomodadas, conformadas. Então, eu acho que a gente tem muito potencial de causar mudança e essa mudança pode sim partir de nós. Porque por meio do nosso ativismo a gente também está mostrando que a gente tem capacidade para conduzir mudanças e tem capacidade para fazer muita coisa. Por exemplo, um projeto do Fridays for Future Brasil, que infelizmente eu não me envolvi muito, mas que foi feito totalmente pelos ativistas brasileiros, que foi o SOS Amazônia, uma campanha para arrecadar fundos para ajudar as comunidades indígenas no coronavírus. E o governo federal não fez tanto pelos indígenas quanto o Fridays for Future, sabe? E foi uma coisa que
realmente mostrou o quanto que os jovens podem fazer. O Fridays for Future Brasil ainda é bem pequeno e ainda tem potencial de crescer muito mais e fazer muitas mudanças no nosso país. Assim como Fridays em outros lugares que já estão levantando tantas manifestações, tanta gente às ruas para falar do clima. E quanto à Amazônia, realmente ninguém precisa estar lá para se manifestar por ela, para falar o quanto ela é importante, o quanto é vital para o nosso futuro a preservação dela, né? Então, eu acho que sim, nós jovens somos importantes e sim, nós podemos participar da solução dos problemas, tanto do desmatamento quanto do aquecimento global. A gente não é só uma geração de problemas, a gente pode sim participar da solução. Eu acho que a Elisa falou basicamente tudo, né? Eu venho do sul do país, então, para mim, assim, a questão da Amazônia é bem distante geograficamente falando, mas, né, o intuito da declaração é realmente, né, já falando um pouquinho sobre ela, é exatamente isso, é que pessoas de todo mundo podem se envolver na causa, porque o que está acontecendo na Amazônia não afeta só quem está na Amazônia, não afeta só a população da Amazônia, não afeta só a fauna e a flora da Amazônia, mas afeta o mundo, o planeta. Então, eu acho que é isso. E eu acho que, assim como a Elisa disse, né, as pessoas mais velhas, elas são normalmente mais acomodadas mesmo, porque é muito fácil, né, a gente manter um pensamento um pouco mais retrógrado, porque a gente foi ensinado daquela maneira, né, muitos foram ensinados dessa maneira, e a mudança, ela é mais fácil para as pessoas mais jovens, né? Isso é fato, acho que é psicologicamente comprovado. E eu acho que é isso, é o que a Elisa falou, que a gente, que todos podem e devem, né, se envolver nesses projetos, porque, enfim, a vida é de todo mundo, né, a gente mora, o planeta é a nossa casa, e é isso, e também acho que com as redes sociais, né, ontem a gente estava na sessão do lançamento da declaração, muitas pessoas falaram até que para o pessoal que mora mais ali, né, para a região da Amazônia, o acesso à internet é complicado. Então, por exemplo, para uma pessoa que nem eu, que estou aqui no Sul, que tenho meus privilégios, eu não gosto desse discurso de dar voz, porque todo mundo tem voz. Mas se eu tenho uma plataforma e eu tenho um alcance, que acho que é até o caso da Greta, né, uma menina que tem os privilégios dela, e ela tá usando os privilégios dela para dar espaço para que as vozes dessas outras pessoas que não são ouvidas normalmente, né, tenham uma maior repercussão. E eu acho que é isso. Falaram tudo, e até porque a gente não precisa estar lá, mas também, de uma certa forma, todos sofremos os impactos, né, da destruição. E se a gente sofre, imagine quem está lá, né, enfrentando de forma direta. Então, a gente usar esse nosso privilégio realmente para ajudar, apoiar, né, quem está lá e entender que eles precisam, né, não só a floresta, como os povos das florestas, as espécies que ali existem, né. Então, é muito importante a gente usar esse nosso privilégio a favor de certa forma, né, como a Rafa falou. E tem muito que se fazer pela Amazônia no ativismo digital. Por exemplo, essas rodas de conversa que a gente está fazendo, ela já é uma iniciativa em que a gente está divulgando o que podemos fazer, né, o que já foi feito. Então, a gente entender que não é porque a gente não está lá que a gente não vai ficar de braços cruzados, né? É um discurso negacionista que acaba sendo conivente com a destruição, com o que está acontecendo, né? Só para complementar, eu acho bem interessante. Então, Posso interromper, professor? Oi?
Acho que ele travou. Certo. Tá travando, amigo. Ele caiu. Você continua por enquanto. Tá ele não volta. Tá escutando? Agora sim. Travou quando a Elisa começou a falar. Ai, desculpa, atrapalhei tudo. Não, fala, você falou que você ia complementar, não escutei. Não, é naquela parte que tu falou de que dizer que a Amazônia está longe, a gente não pode se mobilizar, faz parte de um discurso negacionista. Eu concordo, realmente acho que faz parte. Muitas vezes quando eu me manifestava em Porto Alegre, às vezes a gente levava cartazes que falavam sobre a Amazônia e a gente ouvia críticas, dizendo, mas vocês nunca foram na Amazônia, já foram na Amazônia alguma vez? E realmente é uma tática para tentar nos desmobilizar. E meio que eu não concordo com aquela frase de que ativismo começa em casa, primeiro na sua região. A gente recebeu uma crítica, o meu grupo de Porto Alegre, que a gente não está falando tanto nas nossas mídias sobre os problemas ambientais do Rio Grande do Sul. E eu não concordo que a gente tem que cada um sempre falar da sua região. Claro que é importante, mas às vezes tem uma ameaça maior e não acho legal essa tentativa negacionista de nos botar para baixo. Assim. Não acho que o ativismo seja obrigatório começar na sua casa, mas sim onde for mais importante realmente. Sim, real. A gente mudando, só em ter esse pensamento de que a gente pode fazer algo e que a gente está mudando outras coisas que não seja somente nosso território, a gente de alguma forma está mudando também. Exatamente. A gente está sendo um espelho para alguém para começar as pequenas coisas dentro da própria casa, da própria região, né? Você ficar de braços cruzados mesmo e tá criticando, né? Esperar que o outro faça por você aquilo que você também pode estar fazendo. Uhum. E agora a próxima pergunta é para o Vitor, especificamente para ele, direcionada para ele. Queria saber, assim, dele, o que a juventude pode fazer, né, agora de uma forma bem mais direta, pensando nesse momento atual, né, da pandemia e o momento pós-pandemia, que todo mundo está esperando esse momento chegar, né? Espero que chegue logo. E existe um futuro sem ativismo também? Tentar responder essas perguntas. Eu vou começar pela última, então, que eu acho que é a mais óbvia de todas. Não existe um futuro para todos sem ativismo. Existe para aquela pequena parcela que está tentando desde sempre destruir tanto a natureza, mas também grande parte da população. E aí eu me encontro com a pergunta anterior das meninas, né, que não existe falar sobre meio ambiente, sobre crise climática, sem falar sobre outras pautas que são assunto e que são extremamente necessárias na nossa sociedade, né? Sem falar sobre racismo, sem falar sobre comunidades que desde sempre foram inferiorizadas e continuam sendo inferiorizadas. Então, eu acho que mais do que nós pensarmos nos nossos projetos individuais, que de certa forma já estão encaminhados e de alguma forma nós somos muito privilegiados, porque eu, sinceramente, sem nenhuma demagogia, assim, acredito que todos os jovens têm potência. E se a gente está aqui hoje é porque, de alguma maneira, nós tivemos, enfim, as oportunidades para demonstrar essa potência, para se sentir pertencidos a algum grupo. Eu acho que esse é o momento também de observar bons exemplos, de observar essa janela de oportunidades que, de alguma maneira, a pandemia está causando e tentar entender como que a gente faz mais jovens entrarem nesses movimentos, sabe? Então, olhar para as nossas próprias trajetórias e encontrar um caminho para incluir mais pessoas, tanto em organizações que já existem, movimentos que já estão superativos,
mas também oportunizar que mais jovens criem seus próprios movimentos, e isso é muito válido, sabe? Porque não existe uma fórmula para se fazer ativismo ou para se fazer a mudança. E alguns projetos, assim, por exemplo, a Choca, o projeto que eu participo só existe porque a organização, enquanto organização, depois de várias conquistas, enxergou que o que ela fazia não era mais tão necessário, porque outras organizações também já estavam fazendo um trabalho super bacana. Mas ela identificou que grande parte dos empreendedores sociais começaram a trajetória na juventude. Então, enquanto jovens da Choca, a gente tenta buscar essa, isso é muito, não é a palavra correta, mas tentar buscar esses ingredientes das nossas trajetórias para, de alguma forma, fazer advocacy para que mais jovens tenham oportunidade, sabe? E, de alguma maneira, o protagonismo jovem ainda não é acessível no Brasil. Então, acho que esse é um pouco o caminho e a provocação que eu faço para vocês, assim, já como jovens super atuantes, como que a gente pode fazer com que mais jovens ocupem espaços também? Sim, é uma coisa muito interessante que você falou e que eu não tinha me tocado, que é a questão. Vai existir sim futuro, né? Tipo, é meio que. Vai existir, mas é essa. O futuro vai ser para quem, né? Temos aí vários grupos de trabalho no GT, e principalmente o de cidades e comunidades sustentáveis, que a gente, criando alguns posicionamentos, principalmente sobre áreas verdes, chegou nessa conclusão. Vamos tratar a arborização, sistemas de áreas verdes, para quem? Será que é para aquela população que já é privilegiada, que já tem um sistema de áreas verdes, ou para aquelas mais vulneráveis? Se a gente for tratar da periferia, a gente precisa olhar para essas regiões periféricas, que são as mais vulneráveis, e que de uma hora para outra pode deixar de existir devido a tantas questões, tanto mudanças climáticas como qualquer outro tipo de crise ambiental, porque para elas a existência, o futuro não vai existir caso a gente não comece a tratar agora. É só levar em consideração a pandemia, quem são, quais os grupos que estão mais afetados, né? Quem foram, em relação ao Brasil, quem foram as primeiras pessoas que morreram? Mas quem foi as primeiras pessoas que pegaram o Covid? A população mais pobre não foi a que pegou, mas foi os primeiros que chegaram a morrer. Então, sim, vai existir um futuro, mas esse é um futuro que a gente quer? É um futuro que só vai existir um certo grupo? Então, real, tipo, foi uma coisa um pensamento agora que me pegou e que realmente eu não, na pergunta, não tinha pensado nisso. Então, muito obrigado, Vitor, por trazer esse posicionamento, né, essa questão, porque eu acho que realmente é o ponto-chave, né? Vai sim existir um futuro, mesmo que seja um futuro caótico, que a gente sabe que vai ser, se a gente não tomar providências agora, né? Mas mesmo assim, vai ser um futuro privilegiado. Foi ótima essa colocação. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre isso? O Vitor, Elisa, Rafa? Eu tenho mais um pontinho, porque agora eu fiquei pensando assim nisso. Eu acho super importante, se a gente não estar a todo momento pensando, refletindo e lendo sobre as coisas, a gente acaba até colaborando com esse projeto de futuro que não é para todos, né? Uma coisa que tem me incomodado muito, assim, eu tenho ficado super atento no Twitter. Para quem dormiu as 2 últimas semanas nas redes sociais, tem gerado uma grande tour aí por conta dos discursos da Paula Carosella, né, e as defesas dela. E eu acompanho ela, admiro muito os discursos dela, e eu vejo carnistas no geral são incoerentes, mas eu vejo muito vegano incoerente, porque a partir do momento que tu defende carne do futuro, hambúrguer do futuro, como uma solução prática para não haver sofrimento animal, sendo que são produtos tão devastadores para a natureza quanto os produtos de origem animal, e quem está por trás dessas produções, sabe? Então,
O que eu quero dizer é que não existem soluções fáceis e a gente sempre precisa desconfiar de discursos que vêm muito prontos para nós, que chegam como grandes salvadores de problemas muito complexos. Então, eu acho que essa atenção constante é bastante necessária, assim, independentemente de quem goste ou não goste da Paula Carosella, mas ela é uma diva. Eu, só para contextualizar também, se alguém quiser falar sobre esse assunto, fique à vontade. Mas eu, desde pequeno, eu sempre assisto a esses programas, tipo, Quilos Mortais. E lá nos Estados Unidos, né? E até eu estava comentando recentemente com uma amiga, a gente estava voltando do laboratório, e eu estava falando sobre a questão da própria Paula falando, defendendo, né, comida de qualidade, né, alimento saudável, e o pessoal criticando ela, falando por ela estar incentivando uma alimentação saudável. E aí eu, assistindo um Quilos Mortais, você percebe claramente que os Estados Unidos ele tem uma maior porcentagem das pessoas que estão em condições de obesidade mórbida, né? E se você observar toda a trajetória do programa, eles passam um ano com a pessoa lá, o paciente, e você percebe claramente que na vida dessas pessoas nunca tiveram uma alimentação saudável. Então, isso para elas, porque não conhece a alimentação saudável, que é uma alimentação. E isso é o que está se consolidando aqui no Brasil, né? Tipo, essas comidas fast food, essas comidas rápidas. E começaram a criticar a Paula justamente por ela pensar que não é que, como o pessoal estava colocando, posso até estar falando errado, então, se alguém quiser discordar aqui ou então me corrigir, fique à vontade, que ela falou que isso causa, essas comidas causam a obesidade, né? E não que todo obeso, como algumas pessoas estavam falando, é obeso porque está comendo esse tipo de alimentação. Até porque cada organismo é diferente e tem pessoas que ganham peso com muita facilidade, independente do que está comendo, né? E a crítica foi sobre isso, né? Que ela estava sendo gordofóbica, sendo que ela apenas estava incentivando uma alimentação saudável. Ela como cozinheira, né? E vamos dizer assim, a ativista de alimentação saudável, estava justamente falando sobre as consequências disso. E eu estava assistindo justamente na época Quilos Mortais, e para mim foi surreal, porque vendo agora nessa piva, quando eu assistia antes, eu ficava nessa noia, pensava, nossa, ele já está nessa condição de obesidade, mas ele não consegue mudar a alimentação, tipo, é só comer tipo, um prato de verdura, alimento saudável, mas como é que você vai levar esse conhecimento, sendo que a pessoa, ao nascer, ela já é regrada àquele tipo de alimentação dos Estados Unidos, que é comida rápida, alimentação super gordurosa, e justamente eu percebi que o Brasil está nessa linha e a gente é um dos maiores produtores de alimentação, né, da agricultura. A gente tem vários exemplos da agricultura, do MST, dos pequenos produtores rurais. E ela estava incentivando justamente isso, né? Então, para mim foi bem chocante essas acusações contra ela na internet. E essa cultura do cancelamento também, né, ela é muito forte. Então, também ela é um grande aliado à destruição, ao desmatamento, porque qualquer coisa estão cancelando e não vê nem a evolução da pessoa e nem deixa a pessoa realmente ter um posicionamento que é diferente do seu, né? Que às vezes também não é um pensamento negativo. Foi para outro tipo de discussão, gente, mas Eu queria falar um pouquinho também. fala, Bruno. Eu achei muito importante o ponto que o Vitor falou sobre oportunidade, como trazer mais gente para dentro do movimento, né? Porque eu estava pensando que quando a gente trabalha no trabalho voluntário, que a gente conhece gente de todo o Brasil, a gente acaba abraçando as vivências de cada um, né? E como é importante a gente ter uma diversidade dentro desse movimento, porque a gente entra pensando em algumas problemáticas, algumas questões socioambientais, e quanto mais a gente conversa com essas pessoas, mais a gente vai trazendo recortes dentro dessas mesmas problemáticas, sejam recortes de gênero, recortes raciais, e eu acho que isso é o que falta ainda no movimento. Na verdade, não
diversidade no movimento, mas porque existem muitas pessoas, muitos jovens negros, muitas mulheres na frente dessa luta, só que quando a gente vê quem está mais à frente, quem está nos holofotes, né, a gente não vê tanta essa diversidade. Então, muito bom esse ponto que ele colocou. Isso. Que bom, Bruno, que você trouxe isso, porque é até uma das discussões recentes do Engaja, né, que é os GTs estão trabalhando o quê, né, e por que não trabalha com também, intersecciona com gênero, raça, enfim, porque é real isso. É uma coisa que eu sempre falo, dentro das oportunidades que eu tenho para falar, que ativismo, já esqueci até a frase, mas o ativismo sem luta de classe, realmente é isso. O ativismo sem luta de classe é apenas jardinagem, né? Então, é muito bom pegar essa frase, porque é uma frase meio clichê, mas que faz total sentido, né? Principalmente quando a gente pensa nessas conferências que eu falo, né? A CDB, que é a Convenção da Diversidade Biológica, a COP de Clima, os próprios ODS, né? Quando foi criado, por quem foram criados, né? Quem estão nas discussões dos objetivos, quem criou os objetivos. Foi numa época que, até hoje, né, a gente percebe que são pessoas, homens, no caso, em sua grande maioria, héteros, brancos e com uma classe social bem favorável, né? Então, é por isso que é importante essa juventude, essa diversidade, essa pluralidade, né? E é bom trazer isso nesses debates, mesmo que fique cansativo sempre estar batendo nessa mesma tecla, mas a gente só bate nessa mesma tecla porque ainda não ocorreu as mudanças, né? Está ocorrendo aos poucos por agora. Muito feliz que o Bruno tenha inserido esse comentário junto ao Vitor, para incrementar, né, e fortalecer. E vou passar para a quarta pergunta, que é as boas práticas. Esse vai ser para Rafa, né? A explicação de boas práticas, né? A gente sabe que existem boas práticas, óbvio, e o empoderamento jovem, né? Que é muito importante. E que ela explicasse um pouco agora uma das boas práticas, que é a declaração, e como o jovem consegue se empoderar, né? O empoderamento jovem. O que essa declaração fez. Eu esqueci até interligar as perguntas. Mas a importância dessa declaração para o empoderamento jovem. Rafa, é contigo agora. Bom, eu já fiz já como a Domi não vai entrar, né? Eu já fiz uma pesquisa aqui para poder explicar direitinho o Youth for Our Planet, se vocês quiserem saber um pouco. Porque acho que você pode contextualizar mesmo. Para contextualizar, porque a declaração surgiu. Eu entrei bem depois, né? Eu entrei no final do projeto, na parte mais de comunicação e conteúdo. Mas a Domi me contou que quando a gente fez uma chamada de vídeo, ela me convidou para o projeto e ela me contou que o projeto acabou surgindo, né? A declaração surgiu a partir de brainstorms, assim, tipo de reuniões da galera do grupo. Então, o Youth for Our Planet é um movimento global da juventude que pede, né, a líderes mundiais para eles tomarem medidas bem ambiciosas e urgentes a temas relacionados a oceanos, biodiversidade, clima e desenvolvimento sustentável. Então, a Declaração Jovem pela Amazônia é um projeto que é apoiado, né, pelo movimento Youth for Our Planet, e, né, o qual concebeu, né, foi a partir, como eu disse, das reuniões, né, do grupo, que a declaração surgiu com jovens de toda a América Latina, que, né, é um dos diferenciais da declaração. Ela é mais, né, do que somente uma declaração pelo futuro da floresta, mas ela é sobre o futuro da humanidade e do planeta. E o movimento é basicamente um levante de voz pela região amazônica e por toda a fauna e flora local, pelo clima, pela população, tanto local quanto mundial, e, consequentemente, né, pela saúde do planeta. E então ela foi lançada ontem, a gente teve 2 sessões com especialistas e com ativistas também.
e ela já está disponível para ser assinada online. E como a gente sabe, né, que muitos defensores da linha de frente da Amazônia têm a segurança ameaçada, diferentemente de pessoas que estão agindo de fora da região, a gente disponibilizou a opção de assinar a declaração de modo anônimo. Então, a gente pode, né, aumentar o número de signatários sem revelar a identidade de ninguém, né, e colocar as pessoas em risco. É isso. Ela já estava há quanto tempo sendo criada mesmo? Eu não lembro. Eu também sou do Youth for a Planet, só que eu não participei da declaração. A Domi me falou que a ideia já estava sendo concebida há bastante tempo. Acho que desde o início do ano, mais ou menos. Eu não consegui me inserir dentro desse projeto da declaração, mas todo mundo pode seguir lá a Youth for a Planet no Instagram, né? Tem tanto do Youth for a Planet no Instagram, como também tem da declaração. E essa conversa aqui, ela surgiu também devido a outras conversas que ocorreram ano passado, com a Youth for a Planet, com outras organizações que trabalham também com a biodiversidade, devido àqueles incêndios que ocorreram, tanto na Amazônia, né, o famoso Dia do Fogo, mas também porque na mesma época, em junho, julho e agosto, o planeta ele atingiu temperaturas assim antes nunca vistas no planeta, assim, principalmente nesse século, década, sei lá, e que ocorreram vários outros incêndios, né, tanto foi Califórnia, não, foi na Austrália e outros países também, alguns da África do Sul também, alguns países da África do Sul, e que o Earth for a Planet, ele é uma plataforma assim global também. Aí, para quem quiser saber mais, tem a da América Latina, que é onde a gente está inserido, tanto eu como a Rafa, e que da onde surgiu a declaração, né? E a gente criou uma campanha no passado, que esse ano não foi muito para frente, mas a gente pode também pensar isso juntos, para quem quiser, que foi o Planeta em Chamas, que foi justamente para mostrar os incêndios florestais. Só que, ao contrário dos outros países, os incêndios daqui do Brasil foram queimados, né? Foram incêndios ilegais. Isso também acentuado com as mudanças climáticas piorou a situação, né? Então é um movimento bastante legal. Para quem quiser mais se inserir, tem o Instagram, tem a declaração que a Rafa já está passando aí no chat. E ele é bem interessante. Então, assine lá, porque a gente está precisando. Compartilhe, publique em suas redes sociais também, que é muito importante também essa informação, né? Tá vendo? A gente está aqui publicando, isso vai chamando mais atenção. E quem sabe aí essa campanha torne-se um movimento mais global também possível, né? E que chegue a outros espaços que não só na nossa bolha aqui do ativismo. E para a última pergunta, gente, para terminar o painel, para o fechamento do painel, isso os três vão responder em coisas breves. Quais as oportunidades ou caminhos que a juventude pode protagonizar para ser a mudança que tanto queremos ver no mundo, né? Como a gente pode se alinhar, né, para que a gente seja essa mudança, né, que a gente tanto espera, mas que não está acontecendo porque ninguém está se mobilizando. Então, vocês três aí, quais são essas oportunidades? Bom, já vamos seguir as convenções, então vamos começar de novo lá. Pensei bastante sobre essa pergunta, foi a pergunta que eu achei mais interessante de todas, assim, eu fiquei um tempo refletindo o que eu posso dizer de bom para essas pessoas, para inspirar elas, assim. E, primeiramente, assim, acho que para a gente ser a solução, para a gente transformar o mundo, fazer ele como a gente quer, eu acho que a gente estudar bastante, assim. Então, se vocês têm a oportunidade de estudar, de ter uma educação, aproveitem isso ao máximo, estudem tudo que vocês puderem, porque isso é muito importante.
é um direito nosso que a gente tem que aproveitar o máximo possível, todas as oportunidades que a gente tiver para aprender o máximo possível. E conhecimento é poder, né? Então, tudo que a gente puder aprender sempre vai nos ajudar para a gente depois usar esse conhecimento ao nosso favor. E segundo, acho que envolvimento com a comunidade é bom, embora eu tenha dito que eu não acho que o ativismo deve começar na nossa casa, na nossa comunidade, eu acho que sempre ajuda a gente saber o que está acontecendo e nos ajuda a, inclusive, saber o que a gente está precisando, tanto localmente quanto globalmente, para a gente saber onde que a gente precisa agir. Depois, o ativismo, que tem muitos caminhos, muitas formas de ser ativista. E eu queria não só incentivar vocês a serem ativistas ambientais, mas eu acho que, assim, todos os tipos de causas são válidas. Eu acho muito legal ver jovens engajados em qualquer tipo de causa. Então, não só causa ambiental, mas também causas sociais, igualdade de gênero, igualdade racial, também outras causas, tipo alimentação saudável, direitos dos animais, saneamento básico, assim, todos os tipos de causas eu acho que são muito válidas e muito legal de ver jovens protagonizando. Eu tenho um outro caminho que também é a política, eu também vejo muitos jovens seguindo esse caminho, não é algo que eu tenha muita experiência, mas eu acho que também é um caminho válido para promover mudanças. O voluntariado, eu não sei muito bem se a gente pode considerar ativismo como um tipo de voluntariado, eu acredito que sim, são diferentes e semelhantes, mas o voluntariado também promove bastante transformação e é alguma coisa que os jovens podem fazer e podem liderar. E o trabalho também, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de escolher o que quer trabalhar, de trabalhar com o que quer, mas na medida que quem tem essa oportunidade deve procurar, por meio do seu trabalho, também fazer alguma mudança no mundo. Então, acho que a gente tem, sim, muitas oportunidades. Eu fiquei um tempo pensando nisso e cheguei em tantas coisas, assim, e eu acho bem legal tudo que a gente pode fazer como jovens. Bom, a Elisa deu uma aula aqui. Acho que eu não tenho muito o que falar além disso. E eu acho que é isso, é a gente se envolver no máximo de causas, né, possíveis, nas quais a gente concorda, né, claro. E tá sempre procurando aprender, como eu disse, daquela questão do privilégio, nem todo mundo tem acesso, né, ao mesmo tipo de educação, no sentido de colégio, universidade, né. Mas é isso, eu acho que é fazer o que a gente pode, onde a gente pode, né, quando e como a gente pode, aquele clichê. Mas acho que é a mais pura verdade. Eu concordo também, assim, me senti muito contemplado com a fala da Elisa. E, poxa, não sei nem o que dizer agora. Mas, pensando assim que a gente está conversando entre pessoas que já, né, como a gente fala, já viraram a chave, já estão muito inseridas no movimento, eu acho que um passo importante para a gente conseguir perseverar e se manter ativistas, porque isso também pode ser transitório se a gente, enfim, não ter o apoio que a gente precisa, é conseguir construir conexões, assim, que a gente está fazendo hoje, outras redes, outros movimentos, tem várias iniciativas bacanas que eu poderia citar, umas mais inclusivas que outras, né? Recentemente, no início do ano, eu participei do curso da SCL, assim, que é uma rede super legal, uma rede super bacana, mas que não é tão inclusiva, assim. Eu estou falando de custos mesmo, é um curso bastante caro, que fornece bolsas, mas poderia ter um impacto muito maior, assim, e isso é uma crítica bastante positiva, no meu ver, porque a gente precisa ter essa preocupação também, e eu acho que é um dos grandes caminhos citados aqui no Brasil, mas a gente precisa avançar mais e entender mais sobre diversas realidades que a gente enfrenta. Tem o Lala também, enfim, algumas iniciativas do primeiro setor, mas esse é o ponto também que a Elisa trouxe, que eu super concordo, que eu presto muita atenção,
porque é muito bonito abrir a página do Congresso aqui do Brasil, né, da Câmara e do Senado, e ver aquelas enquetes que a gente super se mobiliza para, enfim, participar de alguma forma do processo que é super elitista aqui no Brasil de construção de legislação, e no final de contas os deputados não levam em consideração, sabe? Então acho que mais do que construir projetos no terceiro setor, assim, a gente precisa dominar esses espaços de governo e, enfim, a gente até tem algumas juventudes falando em idade. Eu estou muito crítico hoje, mas assim, sinceramente, o Partido Novo, a MBL não me representa, não representa as minhas causas. Então, como que a gente faz, né, pessoas do interior, pessoas da luta socioambiental, pessoas de periferia chegarem também em espaços de tomada de decisão e como que a gente constrói essa tomada de decisão de uma forma mais horizontal, efetivamente. Tenho pensado muito nisso, assim, e não tenho nenhuma resposta ainda sobre isso. Mas é um pouco do gancho que eu queria puxar até para provocar vocês a pensarem também sobre isso. E no final eu sempre me sinto, quando eu faço uma fala, responsável de trazer um pouquinho de esperança, assim, porque isso também é muito necessário e a gente não está aqui como Madres Teresas que são perfeitos e é um caminho muito difícil, né, assim, falando sem demagogia, assim, e também não se martirizando, enfim, a gente de certa forma escolhe estar aqui, mas eu acho que se a gente não consegue manter essa esperança, fica mais difícil a caminhada. E eu queria indicar um podcast que tem me ajudado muito, assim, na pandemia, não sei se vocês curtem ou não esse formato, para mim funciona muito bem, que é o Projeto Amarelo Prisma, do Emicida. Ele fala ao mesmo tempo sobre, enfim, assuntos muito importantes, mas traz essa pegada mais leve, de esperança e de uma pessoa que tem muita potência na fala. Anotando aqui, que eu nunca tinha. A gente tem no Engajo também, se vocês quiserem. Pimenta, o Pimentas, né? Eu acho que o Bruno sabe falar melhor, que ele não sei se ele tá lá, e a Marina também, que é o Pimenta para Jovem Refresco. A gente tá no 5º episódio também, então tá bem legal. E são 2 dicas, então, para quem ainda não conhece desses 2 podcasts. Alguém pode digitar aí no chat o Pimentas. E só uma atenção também quando vocês falam incidir politicamente, né? Não é, quando a gente fala assim, jovem inserido na política, não é para falar assim, vamos ser políticos, mas é a gente entender também o que está por trás das políticas, né? Muita questão de o que acontece, né, mesmo nos bastidores. Mas só para ressaltar aqui, o Engaja, ele é uma plataforma que faz a gente pensar muito nessa questão de ascendência política. A gente tem algumas ferramentas, temos o Advocacy também, e atualmente na rede a gente tem 3 ativistas que estão se candidatando em seus territórios. Tem uma quilombola, que é a Áurea, de Oriximiran, no Pará. Não sei se é do Pará, é a Áurea. É uma quilombola, mulher negra, né, quilombola, e tá aí se lançando. Temos o Felipe, que ele é um ribeirinho, eu não lembro agora de qual região ele é, mas ele é do norte também. E tem o Endel, que ele é um dos ativistas mais velhos do Engaja, assim, ele até acabou de sair recentemente da rede, e ele está se lançando também como candidato lá na cidade dele. Então, eles pegaram muita bagagem, não somente pelo Engaja, mas atuando na causa socioambiental, né? Então, eles têm essa pegada de ir atrás de políticas públicas que envolvam essas causas socioambientais, né? Então, são 3 jovens, 3 lideranças jovens que temos no Engaja. Na verdade, 2 não, acabou de sair. E que é muito importante para a rede estar impulsionando novos jovens, né, na nossa política, fazendo essas mudanças. E, além de tudo, pessoas mais diversificadas, né? Por exemplo, o Felipe, que é ribeirinho, e a Áurea como quilombola. Então, tipo, é um grande ganho se a gente lançar essas 2 pessoas, né? E agora estamos chegando no final mesmo do painel, para comentários de forma geral, perguntas. Então,
quem quiser falar, tipo, se sentir tocado com o Espírito Santo, ou sei lá, com o Deus que cria e a deusa, abre o microfone para falar. A Rafa, na verdade, acho que eu pulei era para falar mais. Não, eu tava só rindo. Adorei. É porque antes o outro coordenador, né, o Carlos, que era meu parceiro aqui, antes de deixar o Engaja, a coordenação, ele sempre falava do Espírito Santo, né? Ele é bem católico. Então ele falava assim, quem sentiu o Espírito Santo tocando pode falar. E eu acabei pegando dele. Mas sem intolerância religiosa, era apenas meio que um memezinho que eu peguei dele. Mas esse é o momento para vocês abrirem o microfone e falarem também de forma geral. Oi, gente. Eu quero convidar todo mundo a se inscrever, não, a assinar a declaração. Acho que é isso. Acho que eu falei bastante já. Vou parar de me palestrar. Mas eu peço, por favor, que divulguem a declaração, assinem a declaração. Toda a ajuda é muito bem-vinda. Marina? Oi. Ai, gente, então, pegando meio que aí esse último gancho dessa coisa da esperança que o Vitor falou, né? Eu queria saber, assim, como que vocês estão, como que vocês estão sentindo esse momento, tipo, porque, assim, para mim, ano passado, né, quando tiveram os incêndios na Amazônia, eu consegui canalizar para ação, sabe? Eu fiquei com muita raiva, eu me senti, tipo, sabe? Tipo, eu não vou deixar isso acontecer, cara. Tipo, o mundo não é deles, o mundo é meu também, sabe? E aí eu, tipo, convenci a minha organização a direcionar todas as doações para os projetos lá na Amazônia. Tipo, sei lá, eu consegui realmente transformar em ativismo, né? E aí esse ano, cara, nossa, eu tô me sentindo muito derrotada. Tipo, acho que, sei lá, juntando todas as coisas que estão acontecendo, que aconteceram esse ano, tipo, eu tô bem desesperançosa, sei lá, eu tô até, tipo, não tô conseguindo olhar para os dados, sabe? Tipo, eu não quero saber, eu não quero ver quantos quilômetros quadrados foram, eu não quero ver imagem, eu tô, tipo, não tô conseguindo lidar mentalmente. E aí, por conta disso, eu também não tô conseguindo transformar isso em ativismo, e é uma coisa que é muito importante para mim, né? Tipo, eu não consigo, sei lá, viver num mundo em que eu não tenho a esperança de que eu vou conseguir mudar ele, de que as injustiças que eu vejo, elas vão simplesmente continuar acontecendo porque é mais forte do que a gente, porque é assim que a roda roda, sabe? Tipo, então eu queria ouvir mais de vocês, assim, porque acho que também uma coisa que ajuda é, como o Vitor falou, nessas conexões, assim, tipo, saber como outras jovens, outras pessoas estão lidando com isso e onde vocês encontram respostas, assim, tipo, de onde vocês tiram, sei lá, força e para continuar tendo esperança, sabe? Desabafo. Marina, vou pegar aqui o Divo e vou começar a falar, tá? Se eu falar demais ou começar a ficar muito sentimental, vocês me mutam da chamada. Mas, assim, nos 2 primeiros meses da quarentena eu fiquei super focado, assim, esse é meu ano de vestibular, né? Comecei a criar cronograma, assim, eu ia estudar super. A gente ia criar um projeto específico na Choca, que, enfim, a organização internacional tinha proposto. Aí esse projeto não deu certo. Enfim, fiquei muito chateado. Aí, depois de uns 2 meses, começou a bater, assim, uma saudade da rotina, das pessoas principalmente. Aí eu entrei em alguns projetos assim dentro da própria Choca, de meditação, de salas de reuniões semanais para criar um pouco dessa conexão e até com as pessoas aqui da escola, enfim. Aí ficou tudo bem, assim, tipo, né, o meu eu ficou mais ou menos equilibrado naquele ritmo legal para trabalho, enfim.
Aí eu me senti culpado por estar bem, porque tinha muitas pessoas que não estavam bem perto de mim. Só que aí, depois de uns 3 meses assim de muito drama, eu percebi que se eu não estivesse bem, ninguém também estaria bem, eu não poderia ajudar ninguém, todo mundo ficaria mal. E aí parece muito redundante, né? Mas estou tentando manter um equilíbrio assim, e não é que eu parei de ter conexões e buscar a realidade, mas de uma forma sistêmica, eu acho que para cada notícia super ruim que eu leio, ou para cada jornal que eu assisto, ou site que eu abro com notícias do governo e da situação brasileira e da pandemia, eu tento focar em 2 projetos, iniciativas positivas em momentos como esse que a gente está tendo agora, sabe? Porque isso faz muita diferença, pelo menos para mim. Elisa ia falar? Só para eu entendo muito da Marina, né, sobre esses rolês, até por também já conhecer há um tempinho e a gente está sempre discutindo essas questões dentro do GT. Eu vou falar uma coisa assim mais do meu lado pessoal mesmo e como coordenador. Eu acho que ser coordenador de um GT, né, e estar tentando engajar os jovens mesmo nessa problemática que a gente vive, não somente de crise ambiental, mas política, né? É que eu preciso estar bem, não necessariamente 100% bem, né? Até porque eu nunca tento esconder os sentimentos de que eu tô abatido, porque a gente fica mesmo, e eu acho que só quem tá vivendo um conto de fadas que não se sente abatido com tudo que está acontecendo no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas como a gente está no Brasil e as coisas estão acontecendo assim de uma forma intensa no Brasil, a gente de alguma certa forma se sente atacado, não somente pela área ambiental, como a gente está falando hoje do meio ambiente, mas em todas as outras áreas, né? Enfim. Mas uma coisa que me peguei muito e há um tempo eu fico batendo nessa tecla é do autocuidado, né? Não adianta nada a gente não estar bem e querer fazer vários rolês legais, massa, se a gente não está bem. Então, durante um tempo, esse ano, eu acho que eu passei um mês ou dois, assim, tipo, olhando para o teto e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida, sendo coordenador de um grupo de trabalho, que todo o nosso trabalho está sendo em vão. Tipo, eu ficava nessa noite, será que está sendo em vão mesmo? Mas, se a gente pensar que todo esse nosso trabalho, ele é apenas o começo, né, uma sementinha, e que várias outras pessoas já tiveram nessa mesma situação que a gente, né? O que, vamos dizer, Chico Mendes passou para ser Chico Mendes? O que tantos outros ativistas passaram para ser ativistas de referência que nunca vão saber que foram referências. Às vezes já, infelizmente, foram atacados, igual a Dorothy, né? Que, enfim, perderam suas vidas lutando pela causa socioambiental, né? Mas eu entendo perfeitamente o que a Marina quer dizer. Eu também entendo e eu acho que é bom todo mundo entender que a gente às vezes precisa de um tempo só para a gente. É um tempo para pensar mesmo, reavaliar se o que a gente, não é que o que a gente está fazendo não está sendo em vão, mas por tudo que está acontecendo, a gente está todo mundo passando por uma situação que nunca tínhamos vivenciado, que é uma pandemia. Então a gente também tem que incrementar, colocar nessa equação uma pandemia no meio disso tudo, desse rolê. Mas pensar, poxa, a gente está em casa, mesmo dentro de casa, estamos tentando mudar o mundo, construindo ideias, vindo até numa reunião que possa parecer besteira, tipo, eu vou fazer o que numa reunião? Mas olha só o tanto de inspiração que a gente vai levar daqui, o tanto de aprendizado, esperança. E lembrar isso, que o ativismo nunca será somente flores. Seria ótimo, massa, se aí, toda vez que a gente fosse lutar por uma coisa, eu, sabe, fosse conseguir.
Mas é isso, assim, eu tento muito manter esse autocuidado. Eu sempre fico falando, mesmo que às vezes eu não consiga, porque às vezes é tanta coisa que a gente às vezes não realmente não pensa, tipo, ah, eu vou pegar isso, fazer aquilo, e a gente não realmente não se preocupa, porque isso é normal, creio que seja normal de todo ser humano, principalmente para quem sente essa inquietação, esse borbulhar, né, que é querer tá lutando por uma causa que possa parecer inútil. Mas eu acho que é isso, dar tempo ao tempo, realmente entender esses processos. Se for possível, se for necessário, eu vou ter que ficar 10 dias olhando para o teto e entender o que está acontecendo. Eu acho que é válido também. E trocar uma coisa, assim, eu sempre falo isso no GTB, eu acho que todo mundo que acompanha as reuniões sabe. Gente, vamos expressar o que a gente está sentindo. A gente tem que ter apoio, expressa, fala, sabe? Conta com alguém da sua confiança. Eu acho que isso também tira. Ano passado eu tentei ser muito mais forte do que esse ano, em relação, porque eu senti muito a questão dos incêndios, né? Eu tentei ser mais forte, até pensando, nossa, sou coordenador, então eu tenho que manter uma postura assim que, vai tudo se resolver, vai ficar tudo bem, né? E esse ano totalmente errado, tipo, não, gente, eu não tô bem, eu acho que a gente precisa disso, precisa daquilo. Eu quero desmoronar, vou passar um mês deitado olhando pro teto. Eu acho que é isso, entendeu? A gente entender esses processos, entender nossas lutas e também entender o objetivo que a gente tá lutando, né? E eu acho que depois disso tudo, por mais que não seja claro, mas aquilo, depois tudo se resolve. E eu acho que eu aprendi isso na prática mesmo. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, é ter esse autocuidado e entender que a gente vai levar muito ainda na cara, muito, 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 muito e muito. Infelizmente, né? Mas eu acho que isso também é o que motiva mais. E é isso, assim, só para dar esse meu lado pessoal também, que ano passado eu tentei partir para um lado de segurança, de que, nossa, eu sou foda, não preciso demonstrar sentimentos, e que caí numa bad muito grande, mas que esse ano eu entendi que o processo tô triste, vou ficar triste, preciso entender, e me segurar, assim, a vocês, para todo mundo que está lutando na juventude, sabe, fazer essas conexões, que eu acho que é o importante, saber que não estamos sozinhos nessa luta. E se for precisar fugir para as colinas, para as montanhas, Marina, me chama, que eu também vou fugir por uns tempos. E tudo bem, a gente volta depois mais forte. Esperamos. Vamos, a gente se encontra no meio do caminho aí em alguma região de Minas Gerais, na Mantiqueira, sei lá. Se reconecta com a natureza. Acho que eu tô sentindo muita falta disso também. Sim, sinto muita falta também de uma trilha, nem que seja caminhar, olhar, enfim, os pássaros. Essa reconexão realmente é o que faz falta. E falta de praia também. Para quem é de regiões de praia, né, Bruno? Sofrendo demais, amigo. Demais. Sofrendo. Ai, mas obrigada, gente. Eu já me senti um pouco melhor só de ter desabafado aqui. Mas alguém tem algumas perguntas, quer incrementar, completar, complementar, sei lá, né, gente? Eu tô perdendo os vocabulários também, ficando muito tempo sem comunicação. Então, eu acho que quem tiver, né, no caso, se interessa, eu vou terminar aqui a gravação só para não ficar um silêncio mortal na gravação, né, para quem for ouvir. Que tem muita gente que escuta depois, né, porque não consegue participar devido à questão de conexão com as internets ou N coisas, motivos. Então, eu vou parar aqui a gravação. Meu computador está um pouquinho lento, então vai demorar um pouquinho. Tá vendo? Já travou.
Eu não sei se foi. Aqui Ah, tá gravando.